Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 102 do Enem 2022 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre biologia molecular, mais especificamente sobre um método utilizando-se de biologia molecular para a identificação do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, também conhecida como Síndrome Respiratória Aguda Severa CoV-2, ou seja, coronavírus do tipo 2, certo? Então vamos para o enunciado da questão. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA, certo? Esse vírus, além de ser um vírus de RNA, vale ressaltar que ele é um vírus de RNA de fita simples e positiva, tudo bem? Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Essas amostras são coletadas via suave da porção da região nasofaríngea do indivíduo, que é uma região de tropismo para o vírus, ou seja, uma região pela qual o vírus tem grande afinidade. Então, logo, tem-se grandes chances de encontrar uma concentração boa de vírus nessa região. Uma etapa que antecede a reação de PCR, que é a reação em cadeia, realizada pela enzima polimerase, precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus, para permitir a cópia, tá? Lê-se amplificação, lê cópias do material genético do vírus. Vamos para o comando da questão. Essa etapa, a questão está pedindo a etapa que antecede a reação de PCR propriamente dita, né? Que é quando a enzima polimerase, DNA polimerase, irá fazer cópias do material genético do vírus, ok? Essa etapa que antecede deve ser realizada ou seja, para que serve, qual é a importância dessa etapa que antecede a PCR propriamente dita, tudo bem? Então, gente, para que a gente possa entender melhor essa questão, a gente tem que entender o que é a PCR e como ela funciona. A PCR é um método diagnóstico que utiliza-se uma enzima denominada polimerase, a DNA polimerase mais especificamente, e esse método ele irá identificar o material de interesse, ele irá amplificar, na verdade, o material de interesse que está sendo estudado, que é uma molécula de DNA. Tá? A PCR utiliza material genético, mais especificamente a molécula de DNA. Então, como é que funciona a PCR? Quais são as etapas? Então, a PCR, aqui o texto ele vai falar mais especificamente da RT-PCR, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, RT-PCR, que é uma variação da técnica. Essa técnica é dividida em 3 fases básicas, que é a desnaturação. O que é a desnaturação? A desnaturação nada mais é do que a separação da dupla fita de DNA, uma vez que o DNA, em sua grande maioria, é uma molécula formada por 2 fitas simples, certo? É uma dupla fita. Existem algumas exceções? Existem, principalmente em vírus. Existem vírus que apresentam moléculas de DNA de fita simples, assim como alguns vírus que apresentam o material genético RNA como fita dupla, tá? São exceções à regra. Então, o que acontece na desnaturação? É a separação da dupla fita de DNA. Então, essa fita ela vai ser aberta. Então, se eu tenho uma molécula aqui ó, de DNA, essas estruturas aqui, semelhantes a escadas, são ligações que ocorrem entre essas fitas, entre os nucleotídeos presentes nas fitas simples, que a gente chama de ponte de hidrogênio, tá? Então, ocorre a quebra da ponte de hidrogênio, formando, né, 2 fitas simples aqui. Tudo bem? Então, esse é o processo de desnaturação.
que em vivo, que dentro do nosso organismo, esse processo é realizado por uma enzima denominada helicase. Porém, como a técnica ela é feita in vitro, em laboratório, em um equipamento denominado de termociclador, ela ocorre por meio do aumento da temperatura. Então, quem é que vai quebrar as pontes de hidrogênio, que são mais frágeis que as ligações fosfodiésteres que acontecem entre os nucleotídeos dentro das fitas simples? É a temperatura. Então, a temperatura consegue quebrar as pontes de hidrogênio, formando duas fitas simples. E essa temperatura ela é em torno de 90 a 100 graus. Porém, a temperatura ideal, tá? Qual é a temperatura ideal, professora? A temperatura ideal é 95 graus, tá? Vou colocar aqui para vocês. 95 graus é a temperatura ideal, ok? Qual é a importância dessa desnaturação? Eu preciso separar a dupla fita para que eu possa ter fitas moldes onde eu vou fazer a minha cópia do DNA de interesse, daquele fragmento de material genético, aquele fragmento de DNA que eu estou investigando, que no caso aqui da Covid-19, provavelmente é um gene antigênico que está associado à patologia desse vírus, certo? Então, se eu encontro a presença desses fragmentos antigênicos na amostra do paciente, isso é sinal que o vírus está lá. Naquele momento, o paciente ele está infectado, certo? Então, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, após a desnaturação, a gente tem o anelamento. Anelamento, também chamado de hibridização. O que é esse anelamento? No anelamento, irá ocorrer o restabelecimento das pontes de hidrogênio. Qual é a importância desse anelamento? Sem o anelamento, não vai ocorrer a terceira fase, que é a polimerização. Um dos reagentes que são utilizados na PCR é o primer. O que é o primer? O primer, ele é um fragmento de DNA ou RNA, um pequeno fragmento, em torno de 15 a 10 pares de bases, esse é o tamanho dos primers, e ele irá marcar, identificar onde irá iniciar a atividade da DNA polimerase, onde irá se iniciar o processo de amplificação de cópia. É ele que irá marcar o local onde essas cópias irão iniciar. Então, eu tenho que baixar a temperatura, porque se eu mantiver essa temperatura alta, as fitas, os fragmentos que estiverem ali naquele meio, eles não vão renaturar. Eles não vão restaurar suas pontes de hidrogênio. Tudo bem? Então, deixa eu ver se eu faço um desenhinho aqui para vocês. Então, aqui é a dupla fita, que foi separada lá na desnaturação. Então, o primer, ele irá anelar aqui numa fita e também na outra fita. Qual a importância dele? Identificar onde a DNA polimerase vai iniciar o seu trabalho, a sua atividade, certo? Então, após o anelamento, a gente tem a terceira fase, terceira e última fase, que é a extensão ou polimerização. Qual é a enzima que faz esse processo? É a DNA polimerase, certo? É a DNA polimerase, ou seja, é a enzima que irá adicionar os nucleotídeos, tá? Os nucleotídeos às fitas molde de DNA a partir do primer, certo? Então, ela vai fazer a extensão, fazer as cópias, tá? Vai fazer as cópias, responsável por fazer as cópias do DNA de interesse, certo? Então, essas são as fases, para quem não conhecia a PCR, são as fases da PCR. Porém, aqui, gente, nós temos uma PCR não convencional. Por quê? Porque o nosso material de interesse é um vírus, tá? Nós queremos identificar na amostra do paciente a presença do vírus. E esse vírus não é um vírus de DNA, ele é um vírus de RNA. A questão colocou aqui, ó, um vírus de RNA. Se ele é um vírus de RNA e a PCR ela utiliza
como material o DNA, tá? A PCR vai usar o DNA. Eu tenho que converter esse RNA em DNA. E como é que eu faço isso? De que forma eu vou converter uma molécula de RNA em DNA? Por um processo que a gente chama de transcrição reversa. Então, eu vou ter que realizar a transcrição reversa. Transcrição reversa. Quem irá realizar essa transcrição reversa? Uma enzima chamada transcriptase reversa, que ela irá pegar uma molécula de RNA e converter em DNA. E esse DNA é chamado de cDNA, ou seja, DNA complementar, porque é o DNA proveniente do RNA. Tudo bem? Então, para que eu possa realizar a PCR, eu preciso fazer primeiro esse procedimento, que é a transcrição reversa. Tudo bem, gente? Então, ficando claro agora a PCR para vocês, a gente vai para as alternativas. Então, só relembrando, a questão, ela solicita que a gente identifique qual é a etapa que antecede a PCR propriamente dita. Uma etapa que antecede a PCR. Qual é essa etapa? A alternativa A, concentrar o RNA viral para otimizar a técnica. Concentrar? Não. O que ele quer falar quando fala concentrar? Aumentar a concentração de RNA, ou seja, aumentar o número de cópias de RNA. E a gente viu que na PCR a gente não aumenta a quantidade de RNA. A gente converte o RNA em DNA para que depois essa quantidade já do cDNA possa ser aumentada devido ao processo de polimerização. É o processo em que a DNA polimerase irá fazer cópias do cDNA, daquele material de interesse que veio proveniente de um RNA viral, certo? Então, não pode ser a alternativa A, ok? A alternativa B, identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2? Não, gente. Isso daqui já é outra técnica. É a técnica sorológica. Na técnica sorológica, a gente coleta uma amostra do paciente e faz a identificação dessa amostra por meio do uso ou de anticorpos, se a gente tiver como desconfiança que esse paciente está naquele momento com a infecção, então usa o anticorpo. Se esse anticorpo reagir com a amostra do paciente, um anticorpo específico para o SARS-CoV-2, esse paciente vai ser considerado positivo. Se eu utilizar o antígeno e pegar do paciente, né, da amostra de sangue, centrifugar esse sangue, pegar o plasma, fizer uma reação e identificar na amostra do paciente a presença de anticorpo, eu vou saber que, dependendo do tipo de anticorpo, esse paciente ele vai estar naquele momento ainda com a infecção ou ele é um paciente que já pegou a infecção, certo? Dependendo do tipo de anticorpo. Se for o IgM, é uma infecção recente, ele pode estar com a infecção. Se for IgG, é uma infecção tardia, ou seja, esse paciente ele esteve infectado. Então, isso daqui, identificar nas amostras anticorpos, isso é um método sorológico, certo? Então, não pode ser a alternativa B também. A alternativa C, proliferar o vírus em culturas, aumentando a carga viral? Não, gente. Essa etapa aqui não é necessária porque a PCR é uma técnica bem específica e sensível e ela consegue, a partir de poucas amostras, uma pouca quantidade de vírus coletada do indivíduo, para fazer uma quantidade maior de cópias, para proporcionar, por meio da técnica, um aumento no número de cópias, a ponto de que a gente consiga fazer a identificação daquele material, tá? A identificação da infecção no paciente. Então, eu não preciso proliferar o vírus em cultura, porque a técnica já me proporciona isso, certo? Aqui na fase de extensão polimerização. Basta a gente ter uma pequena quantidade de amostra para que a gente possa ter uma técnica satisfatória, certo? Então, não pode ser também a alternativa C. A alternativa D, purificar ácidos nucleicos virais. O que é purificar? Purificar é extrair o material genético viral, tá? Eu quero extrair esse material genético para deixar ele livre de outras amostras, de outras células que estão ali. Porque no momento em que a gente está fazendo
A coleta com SWAB não vem apenas vírus, vem células da mucosa nasofaríngea e a gente precisa separar essas células do paciente dos vírus, das partículas virais, certo? Então, essa etapa é uma etapa que antecede sim a PCR, mas não é essa etapa que está sendo solicitada aqui na questão. Por fim, a alternativa E, que é a nossa alternativa correta, obter moléculas de cDNA, a gente vê aqui, ó, RNA, cDNA, viral por meio da transcrição reversa. Tá aqui, ó, transcrição reversa realizada pela enzima transcriptase reversa, que irá converter a molécula de RNA do vírus em cDNA também do vírus. E esse cDNA vai entrar no processo de PCR convencional, propriamente dito. Certo, gente? Então, a alternativa correta é a alternativa de excelência em aprovação, de que esse ano você vai passar no vestibular. 2023 será o seu ano. Bom, galera, então, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar a continuar esse trabalho, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês para que eu possa continuar resolvendo cada vez mais e mais questões para te ajudar nesse projeto que é passar no vestibular. Certo, gente? E se vocês tiverem alguma dúvida nessa ou em qualquer outra questão, deixem um comentário aqui no vídeo que eu vou ter um prazer de responder a todos vocês e tirar essas dúvidas. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.